Olá, tudo bom? Como se tornar uma vendedora natural? Muitas meninas e meninos têm muita dificuldade em fazer uma venda, em se tornar um vendedor, né? Nós fazemos bonecas e bichinhos de pano. E daí, como eu vou vender? E você pode ter 3 passos simples para você se tornar uma vendedora, um vendedor naturalmente, sem querer vender aquela peça, né? Existem esses passos simples que você pode conquistar o seu cliente, que é o mais importante. Então, eu sempre digo assim, ó, quando você vai em uma loja, pelo menos, eu detesto que fique uma vendedora próxima a mim, assim, tipo, o que você quer? Você deseja alguma coisa? O que você quer? Então, eu me sinto sufocada, certo? E o que a gente deve fazer com o nosso cliente? Eu não gosto disso, então eu digo assim, ó, não seja chata. É uma primeira dica, que eu chamo de NSC, não seja chata. Você vai vender aquilo, mas sem querer vender. Ah, mas como você me explica vender sem querer vender? Você vai fazer o seguinte, você vai mostrar o que você tem, a pessoa vem até você ou você vai até a pessoa e você não vai vender, você vai ajudar essa pessoa. Então, um exemplo, alguém vem até o seu ateliê e diz assim, olha, eu preciso de uma boneca, mas é uma boneca que precisa ser lavável porque eu vou dar para uma criança e ela vai precisar que a mãe lave bastante a bonequinha porque ela brinca no chão e tal. E de repente você vai chegar para a pessoa, você não vai falar assim, ah não, eu não tenho essa boneca ou eu vou inventar essa boneca. Você vai ajudar essa pessoa, você vai falar para ela, olha, então o que você está procurando precisa ser uma boneca que não tenha nenhuma peça de MDF, que não seja colada, porque se você for lavar o cabelo ou a peça que você colou pode soltar. O legal é ser uma bonequinha que tenha um corpo que você possa tirar a roupinha para poder lavar. Então, você vai dando dicas para a pessoa sem a intenção de vender, tá certo? Aí o que você faz? Você pode dizer, olha, eu tenho essas bonecas aqui, mas essa que eu tenho, essa aqui não pode ser lavada, essa aqui pode ser lavada. E se você não tiver o produto, você até pode indicar uma pessoa que tenha esse produto específico para esse cliente, tá certo? Porque quando você entra dentro de uma loja, de um ateliê, e você procura uma coisa e o atendente, a pessoa, ela não pensa nela, ela não pensa que ela quer vender já para você, mas ela pensa em te ajudar. Isso te torna uma vendedora natural. Por quê? Porque você vai ajudar aquela pessoa. A pessoa vem te procurando, ela vem procurando algo específico e você vai ajudar ela a encontrar esse algo específico. Você vai ajudar ela a encontrar a boneca que seja lavável. Se você não tem no seu ateliê, porque você trabalha de repente com outro nicho, você vai indicar outra pessoa. Mas o que acontece? Essa pessoa é tão bem atendida, você demonstrou tanta vontade de atender, tanta vontade de ajudar essa pessoa, que essa pessoa ela fica em débito com você. De repente, você não tem aquela boneca especificamente que ela queira, mas ela vai olhar em roda o que você tem. Ela vai ver outro tipo de boneca. Ah, não, olha que legal, essa boneca também eu posso dar para tal, posso comprar ou para enfeite. Você vai criar um vínculo com essa pessoa. Então, a pessoa, mesmo que ela saia da loja sem comprar a boneca que ela queria e você indicou, de repente, a sua concorrente, olha, lá na minha concorrente tem essa boneca, não tem problema, ela pode ser que até ela vá lá comprar a boneca porque ela precisa para dar de presente, mas ela vai ficar em débito com você. Por quê? Porque você está tentando ajudar ela de todas as formas, inclusive oferecendo a sua concorrente. Então a pessoa vai criar um vínculo de confiança, porque não, poxa, eu fui lá e ela foi bacana, ela realmente me explicou o tipo de produto que eu realmente preciso. Ela foi sincera em dizer que essa boneca que tem o pezinho de MDF, se eu lavasse, ia estragar. Então, você foi sincera e você procurou ajudar. E você não foi chata, você foi querida, você ajudou essa pessoa. E, automaticamente, essa pessoa vai ficar muito feliz porque você ajudou, você vai criar esse vínculo com ela e ela vai ficar em débito com você. Provavelmente, ela vai ficar tão agradecida que você foi tão querida com ela, e não é para ser fingida, é para realmente ajudar,
tá certo? Então você ajudou essa pessoa e ela vai ficar em débito com você e ela de repente vai olhar, não, mas tudo bem, você não tem essa, mas eu preciso também de outra. O que que você tem? Deixa eu ver suas coisas, você mostra, você já faz a sua propaganda, mas ali bem, muito tranquilamente. Então, eu diria que essa é uma das técnicas, né? Não seja chata, ajude. Que você vai criar um vínculo com o seu cliente maravilhoso e ele vai ficar em débito com você sem ele saber, com muita sutileza. Então, você vai estar vendendo sem vender. Tá certo? Não sei se você conseguiu mais ou menos entender o que eu estou falando. Eu estou, né? Estou oferecendo, mas não estou vendendo. Eu estou mostrando as possibilidades e estou ajudando. E se eu não tiver ali para ajudar, eu vou oferecer ao meu concorrente sem problema nenhum, porque essa pessoa vai ficar em débito com você e vai voltar porque você ajudou. As pessoas gostam de serem ajudadas, então não empurre nada, não seja chata, não fica insistindo, haja naturalmente e ajude. Eu sempre digo que quando a gente ajuda uma pessoa, automaticamente esse retorno vem, tá certo? Então é uma das dicas que eu digo para você, não seja chata. A outra que eu sempre falo e falo também nos meus outros vídeos, que é HME. O que é HME? É história, né? História, material e emoção. Você vai contar a história. Então, você tem uma boneca linda, né? Que teu cliente veio, ou você vai oferecer, ou tanto nas suas redes sociais, quanto pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp, ou no seu ateliê. E você vai contar a história daquela boneca, daquela peça. Olha, esta boneca, eu fiz ela com um tecido. Ah, esse tecido aqui, ali, eu comprei, eu tava guardando ele é meu tecido querido do coração. Ou você vai contar que aquele tecido ele é importado e você não tem mais e você já procurou e não achou, então vai colocar um pouquinho de raridade naquele tecido. Ou você vai contar que aquela boneca você fez e já fez para uma pessoa e a criança dorme sempre com aquela boneca. Ou que essa boneca era um sonho da sua avó e você fez pensando nela, ou de repente você conta que você fez especificamente aquela boneca e tingiu as rendas e que deu um certo trabalho porque ela é única. Então você está colocando emoção naquela peça, está colocando uma história naquela peça, está contando sobre o material daquela peça. E isso toca as pessoas se conectam uma com as outras através de emoção. Isso é para tudo. A gente se conecta mais pela emoção do que pela razão, né? Então, assim, na minha opinião, né? Então você entra na história daquela peça. Então, assim, ó, a história, material e emoção vende sem querer vender. Não sei se você conseguiu me entender. Você vai fazer daquela peça, né, uma coisa diferente, uma coisa única. Tem pessoas, tem até uma aluna que ela fez uma peça, ela fez uma boneca que era para uma menina, para uma festa de 15 anos, menina fazendo 15 anos, já é uma moça, hoje em dia menina de 15 anos já é uma mulher, né, praticamente. E ela fez a boneca para enfeitar a festa. A mãe pediu para enfeitar a festa. E o que aconteceu foi assim que a menina, a aniversariante, ficou agarrada com esta boneca a festa inteira. Aquilo foi uma surpresa, porque hoje em dia uma moça, né, uma mulher, já digo mulher, porque hoje já são, a gente nem sabe a idade, ela ficou com aquela boneca assim, então houve aquela emoção, houve aquela conexão entre ela e a boneca numa festa de 15 anos, e ela andou com aquela boneca, ela bateu fotos com aquela boneca, aquilo lá foi tudo para ela, né? E era uma coisa que não se imaginava. Ou quando você pega uma boneca e dá para uma pessoa, eu sempre conto histórias assim, eu sempre falo para as pessoas mais antigas, as vovós que antigamente tinham aquela bonequinha de paninho surrada, ou brincavam com sabugo de milho, que penteava o cabelinho do milho. Quando elas têm uma boneca hoje, gente, isso é uma emoção. Então, quando você conta esse tipo de histórias, né, para o seu cliente, olha, esses tempos, vocês conhecem a Arlete, eu fiz uma boneca para a mãe dela já tem uma certa idade, e depois ela me mostrou as fotos, filmou ela dando a boneca, e a mãe dela chorou ao receber a boneca de pano. Então,
Imagina quanta emoção, quanta história. A mãe dela brinca de boneca com as netas, né? Troca de roupa e tal. Então, quanta emoção, quanta história tem naquela peça. E se você passa algumas dessas histórias, algumas dessas experiências para os seus clientes, eles vão se conectar de uma certa forma, que é a conexão da emoção. Então, é o segundo passo para você ser uma vendedora natural. Então, o primeiro passo é não seja chata, ajude como você puder. O segundo passo é o HME, que é história, material e emoção. E o terceiro passo é o PP, que são passos e passos. Eu digo sempre assim, passos e prática, né? Mas eu digo passos e passos, o que que é? Com o tempo, o passo e a prática, cada vez que você fizer uma venda, você vai entender o que seu cliente quer. Você já vai, quando o cliente chega a você, você já vai ter ideia do que ele quer. Você vai estar sempre um passo na frente e isso você vai adquirindo com a prática. Então, tem aí uma lista junto com você de todas as possíveis perguntas que o seu cliente pode fazer. A boneca é lavável? Como é que é o cabelo? Ela quebra? Ela desmonta? Ela monta? Sai a tinta? Tira a roupinha? Imagine todas as perguntas relacionadas a preço, relacionada ao que a embalagem. Tenha todas essas perguntas num caderno, as possíveis perguntas que o seu cliente vai fazer. E isso você vai pegando no dia a dia, na prática, né? No passo a passo. Então, você vai ficando boa no teu passo a passo, fazendo as suas bonecas e você vai pegando prática para entender, só olhando para o teu cliente, só olhando para a pessoa, exatamente o que ela quer e você vai poder ajudar com mais facilidade. Então, você vai, sem vender, estar vendendo. Você vai se tornar uma vendedora natural, porque você vai entender a outra pessoa, você vai criar uma conexão de ajuda, uma conexão de emoção e com a sua prática, eu tenho certeza que você deslancha aí nas suas vendas. Então, a melhor coisa, eu digo assim, a melhor dica é ser uma vendedora natural, tá certo? Então, seriam essas as minhas dicas de hoje. Você tem que ter, não seja chata, ajude mesmo, ajude a pessoa, ajude a fazer com que ela encontre aquilo que ela precisa naquele momento, atenda a necessidade dela. Tá certo? HME, que é a história, material e emoção. Então, conte um pouquinho a história daquela boneca, fale um pouco sobre o material, crie uma emoção em torno daquela peça, as pessoas se conectam com você. E depois é o PP, que é passos e práticas, e isso você vai adquirindo com o tempo. E a minha dica do passos e práticas sempre tem uma listinha com todas as perguntas que o seu cliente pode vir a fazer, você já tem ali mais ou menos pronto, você já se antecipou e isso vai facilitar bastante. Então, espero aí que essa ajuda essa dica de se tornar uma vendedora natural ajude você a deslanchar. Tem várias outras dicas de como vender, eu vou passar mais adiante, tem como vender online, offline, mas essa dica de ser uma vendedora natural é muito bacana, é muito gostoso, porque você vai criar um vínculo com o seu cliente e, além de você vender as suas peças, você vai fidelizar o seu cliente, porque vender não é difícil. Você, essa boneca tá aqui, custa tanto e você até vende. Mas criar uma fidelização com o cliente, criar aquele feedback, aquele relacionamento, isso é mais difícil. E você sendo uma vendedora natural, vender sem a pessoa estar vendo que você está vendendo, isso é muito bacana, você está ajudando. E eu tenho certeza aí que suas vendas vão aumentar e você vai poder fazer muitas bonecas e bichinhos de pano, tá bom? Quero agradecer aí. Se você gostou, curte, compartilha, inscreva-se aqui no meu canal. Quanto mais pessoas entenderem o que é se tornar uma vendedora natural, mais pessoas vão ter sucesso dentro dos seus ateliês, nas suas casas, vender suas peças. E é para isso que eu estou aqui tentando passar um pouquinho da minha experiência. Então aí, curte, compartilha e comenta aqui abaixo se você gostou, deixa alguma dúvida, faça alguma pergunta,
para que eu possa te ajudar também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima dica.